Dia 20, capítulos 13, 14 e 15 do livro de Gênesis. Capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. A travessia do mar.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Capítulo 15. O Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram-se como um chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgatastes, com a tua força.
tu os leva à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e os plantarás nos montes da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e os seus cavaleiros. As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje é o 20º dia da nossa leitura e nós lemos os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Êxodo. Me fala aí, o que você está achando do livro de Êxodo? Qual que é o texto que você mais gosta? Capítulo 13, eu queria chamar a atenção para o versículo 18. Aliás, antes disso, já deu aquela curtida básica? Já curtiu? Curte aí que você abençoa. Toda vez que você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para outras pessoas. Então, me ajude aí. No capítulo 13, no versículo 18, diz assim, lá no finalzinho, que os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas, quando a gente vê no versículo 17, fala que o Senhor não guiou eles pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Falou assim, olha, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha que interessante, os israelitas saíram preparados para lutar, mas Deus sabia que eles não estavam preparados para lutar. Deus sabia que se eles se deparassem direto com um cenário de guerra, eles todos iriam dar para trás. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente acha que a gente está preparado. Não, eu estou preparado aqui, bati no microfone. Não, bato no peito aqui, é comigo mesmo, bora, eu tô pronto. E aí Deus fala, não, você não tá pronto. E aí não acontece aquilo que você deseja, não acontece aquilo que eu desejo. E a gente fala, mas por que, Senhor? Eu estava pronta, eu estava preparada para lutar. Só que só quem sabe se você está preparado ou não é o Senhor. Então, de duas, uma. Se você está na espera ainda, e você acha que você está pronto, pode ficar tranquilo, você ainda não está pronto. Fique tranquilo aí no seu preparo. Deus está te preparando. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você está lá no meio da batalha, meu Deus do céu, por que eu estou enfrentando isso? E você acha assim, eu não dou conta, eu não estou dando conta, eu não dou conta. Você dá conta. Você dá conta, Deus sabe que você dá conta. Por isso que Ele te colocou nessa situação. Deus não dá um fardo maior que a gente não consegue carregar. Se você tá, é porque você dá conta. Se você não tá, se você ainda não tá vivendo, aproveita o tempo de preparo, porque Deus sabe que você ainda não dá conta para enfrentar isso que você tá querendo, não. Tá bom? Agora, no capítulo 14, a gente percebe que o pessoal realmente não estava dando conta, né? Porque na primeira oportunidade, o pessoal já fala lá com Moisés no versículo 12.
Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. A primeira prensa que eles receberam, todo mundo já percebeu que ninguém estava preparado para lutar mesmo não. Mas o conselho de Moisés é interessante. Moisés fala assim no versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Fala para mim, quem é que gosta de ouvir? Se acalma, fica calmo. Não existe coisa mais irritante de quando você tá nervoso, você tá agoniado e uma pessoa fala assim, se acalma. Nossa, é terrível, aí que você quer ficar com mais raiva ainda. Eu acho que esse conselho, se acalme, é aquele conselho que ninguém gosta, mas que todo mundo precisa. Eu lembro uma vez que eu tava passando mal, eu ainda era solteira, e eu acordei passando muito mal, e a minha mãe ia me levar no hospital e eu comecei a ficar desesperada, porque eu estava sentindo muita dor e eu comecei a ficar desesperada e minha mãe falou assim, Sara, fica calma. E aquilo foi um choque para mim, porque aquelas palavras dela me fizeram voltar à razão, me voltar à racionalidade e foi muito bom, porque eu falei, gente, me desesperar não adianta. De fato, eu estou sentindo muita dor, mas perder o controle não vai adiantar, não vai passar a dor, né? Então, quando você receber esse conselho, calma. Antes de você se irritar e falar, eu não posso ficar calma, eu que tenho que resolver tudo, senão ninguém resolve e não sei o quê. Tenta voltar somente para a razão. Pede a Deus essa graça de voltar à razão. E se não dá para voltar à razão, volte pelo menos à fé. Senhor, na minha razão está dando tudo errado, mas pela fé eu vou confiar, eu vou realmente me acalmar e descansar do Senhor. Tem um versículo que fala assim, que no sossegar está a vossa vitória. No sossegar, no confiar no Senhor. Aqui os israelitas estavam em maus lençóis. Eles de fato, pelos olhos humanos, poderiam de fato se desesperar. Mas aí que está o nosso desafio da fé. Confiar no Senhor, descansar. Não nas situações que parecem periclitantes, mas no Senhor, que tem o melhor, no Senhor que não perdeu o controle. Acho que o segredo é esse. Entender que o Senhor não perdeu o controle, mesmo que a gente tenha perdido. E agora, bonitinho demais, do capítulo 15, é o versículo 2. O mar se abre, o povo passa pelo mar vermelho e Moisés faz um cântico de louvor ao Senhor. E é lindo no versículo 2 que ele fala, Ele é o meu Deus e eu louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Olha que interessante, eu fiquei pensando, é o Deus de meu pai. Moisés não cresceu na família de sangue dele lá com Joquebede. Ele ficou ali, talvez até desmamar, e depois foi para a sua família egípcia. Ele cresceu como egípcio, então teoricamente ele tinha um pai egípcio. Mas, de alguma forma, ele teve contato com um pai dele de sangue, porque dificilmente o pai egípcio dele conhecesse a Deus. É muito mais provável que fosse o pai mesmo de sangue, o Anrão, esposo de Joquebede, que conhecesse a Deus. E eu fiquei pensando em Anrão, do papel dele na vida dos filhos. Você vê que Moisés teve esse papel tão fundamental. Miriam, lá na frente também, ela começa a louvar, fala lá no versículo 20, do mesmo capítulo 15. Então Miriam, a profetiza, pegou um tamborim e todas as mulheres o seguiram cantando. Então ela continua louvando. Arão também foi muito usado pelo Senhor, escutou a voz de Deus e foi ali ao encontro de Moisés, foi o seu braço direito. Olha que legal, o papel de um pai que teve fé na vida dos filhos. O nosso papel como pais é de extrema importância na vida dos filhos. Às vezes a gente corre tanto atrás das coisas, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Mas o que é o melhor? O melhor material? O que os nossos filhos precisam é um legado de fé. Eu acredito que esse foi o legado, que olha só, Anrão era um escravo, mas o que ele deixou para os filhos foi um legado de fé. Que eu e você também tenhamos essa consciência de que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos não é uma casa, não é um carro, não é uma empresa, é um legado de fé. Foi o que os meus pais deixaram para mim e é o que eu desejo, oro, anseio deixar para os meus filhos também. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela sua palavra que é rica, que é viva. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quando nós estamos prontos ou quando não estamos. Senhor, queremos entregar o nosso coração adiante de Ti.
E confiar, aprender a confiar que o Senhor sabe o melhor, o Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe o propósito de cada coisa. Nós às vezes achamos que estamos prontos, mas não estamos nada. Queremos depositar nossa confiança em Ti, crendo que o Senhor sabe de todas as coisas, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajuda, Pai, a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e depositarmos a nossa esperança em Ti. O povo começou a desesperar porque aos olhos naturais estava dando tudo errado, mas pelos olhos da fé eles poderiam confiar em Ti, e nós queremos aprimorar os nossos olhos. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Com os nossos olhos da fé contemplarmos a nossa vitória. E Senhor, assim como Arão teve a alegria de ver os seus filhos experimentando do relacionamento com o Senhor, nos ajude também como pais a transmitir esse legado de fé, Pai. Deus, eu te louvo porque eu recebi esse legado de fé dos meus pais. E eu peço que o Senhor me dê a graça a mim e a cada pessoa que está ouvindo aqui, que o Senhor nos ajude a transmitirmos aos nossos esse legado de fé. Mais do que legado financeiro, mais do que empresa, mais do que qualquer bem físico, que possamos entregar aos nossos um legado de fé. Porque o nosso bem mais precioso não são as coisas, mas é o Senhor, é ter um relacionamento contigo. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.